meu convidado de hoje é um curioso apaixonado por aprendizado. Ele é um médico endocrinologista especializado em emagrecimento e performance esportiva. Ele acredita que sua missão passa por conceitos vitais como vida saudável, autoestima e felicidade. Hoje, sua clínica Vive la Vie, com mais de 14 especialidades, se tornou um dos principais destinos em São Paulo para uma vida melhor e saudável. Esse cara é um raro exemplo de excelência médica e faro apurado para os negócios e empreendedorismo. Agora, o que o currículo dele não conta é que todo esse foco na carreira e nos negócios não deixa de buscar um equilíbrio, curtindo a vida, viajando, sempre com os amigos, aquele cara gente boa que sabe reunir e trafegar por diversos grupos. Seja bem-vindo, Dr. Túlio Coelho. Muito feliz de finalmente ter você aqui no Lugar de Potência. Fala, Baza. Pô, que apresentação muito bacana. Fico muito feliz pelo convite. Grandes nomes aqui do empreendedorismo e das mais diversas áreas já passaram por aqui. Fico muito, muito feliz de estar aqui e espero contribuir para esse grande podcast. Tenho certeza. E Túlio, vamos então começar pelo começo. Você já tinha o sonho de ser médico desde pequeno? Você já vem de uma família de médicos? Não venho. Na verdade, eu fui o primeiro médico da minha família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Meus pais são empresários e comerciantes. Vieram de baixo, deram com muito esforço na vida, tiveram um grande sucesso profissional. E aos 12 anos de idade eu trabalhei na drogaria da minha mãe, na minha cidade, no litoral sul de São Paulo, Cananéia, uma cidade bem pequenininha, de 13 mil habitantes. E lá, trabalhando como balconista na farmácia, eu me aventurei pelo mundo dos medicamentos, né? De decorar nome de ativo, mecanismo de ação, para que servia determinado medicamento, posologia, de quanto em quanto tempo tinha que tomar. E a partir daí eu vi que o farmacêutico não poderia prescrever. E aí, aos 14 anos, deu o estalo para minha cabeça e eu falei, vou ser médico. Para ser médico, precisava sair de Cananéia, que é uma cidade que não tem estrutura para passar em vestibular, fazer a graduação médica. E aí eu vim morar em São Paulo com 17 anos de idade e desde então, sozinho, cá estou eu nessa pauliceia desvairada. Muito bom. E só antes da gente entrar aqui na tua carreira médica, poxa, lá de Cananéia, acho muito bacana, poxa, teu pai, ele atua com a pesca marinha. Pô, você já me mandou vários vídeos que eu acho fantástico de como pescar um polvo. Me conta um pouco, como é que foi essa infância descobrindo aí e vivendo um mundo tão diferente do que você vive hoje? Meu pai sempre trabalhou na área de pescados, né? Ele é armador de pesca, empresário do ramo. Das mais diversas áreas dentro do pescado, ele faz a pesca de polvo, camarão e pescados, de modo geral, de peixes. Pesca mais inusitada é a do polvo, que é um método bem diferente. Não, conta pra gente, que eu acho que essa daqui pouca gente conhece, eu acho vale que é legal pena, contar aqui. Vale a pena dar um Google aí ou um YouTube, pesca de polvo no Brasil. Não é assim em todos os lugares do mundo, mas o polvo, ele é pescado, o polvo é um animal muito inteligente. E ele é pescado através de uma armadilha, no qual se coloca um cilindro de plástico e dentro desse cilindro tem um cimento que é para o cilindro boiar, ficar nas profundezas. E o polvo, a gente deixa pescando, né? Esse cilindro no mar, fica 15, 20 dias, e o polvo entra e sai desse cilindro como se fosse a sua toca. E depois que ele está habituado com aquela sua toca, aquela sua casa, o barco vai e volta à mesma posição no GPS, recolhe 15, 20 quilômetros de cabo, e nesse cabo, chamado de long line, ele a cada 20 a 30 metros, ele possui um pote de polvo, e ele é recolhido e com sorte, vem polvo no barco. Geralmente vem. E qual que é o peso desses polvos? Que tamanho de polvo que chega a vir? A gente já vai falar do lado médico aqui, mas é que eu acho tão interessante. Eu que adoro polvo também. Sou suspeito para falar também, é um dos meus pratos preferidos. O polvo, ele pode chegar de 1 quilo até 2,5 kg, 3 quilos. Isso pescado no Brasil. Fora do Brasil também existem polvo de tamanhos maiores, mas em média de 1,5 kg a 2,5 kg. Pô, eu acho muito interessante. De novo, gente, quem não conhece, tiver interesse, é muito interessante mesmo. Mas voltando aqui, Túlio, à medida que você se tornou, você entendeu que você queria seguir a carreira médica, você depois tinha que buscar a tua vocação, né? E puxar a área de endocrinologia não é uma área talvez tão óbvia para a maior parte das pessoas. Me conta um pouquinho, como é que você descobriu essa vocação? Então, na graduação médica, até por conta do meu background como balconista de drogaria, a parte de farmacologia sempre foi o que mais me fascinou, né? Como os medicamentos agiria no corpo humano. Nunca fui da área cirúrgica, sempre gostei da área clínica.
Também gosto do contato com os pacientes, de conversar, entender um pouco mais das queixas do paciente, não esperar ele dormir e trabalhar como cirurgião. E nas áreas clínicas, me fascinaram desde o começo a cardiologia e a endocrinologia. A cardiologia, eu via muitas pessoas irem procurar os pacientes durante a graduação médica, principalmente no internato, que é o 5º e 6º ano, os 2 últimos anos da graduação, os pacientes já chegando muito debilitados. Então, chegava um idosinho ou uma pessoa já mais frágil de saúde e só procurava um medicamento paliativo e nunca tratando a causa, prevenção daquela doença, daquela patologia. E na endocrinologia era um pouco diferente e acabava me fascinando mais a questão de como os hormônios influenciam diretamente toda a saúde da pessoa, desde o hormônio da tireoide, o hormônio do crescimento, durante a infância e adolescência, a insulina regulando toda a parte de glicemia. Então, a endocrinologia sempre foi, junto com a cardiologia, a especialidade médica que mais me fascinava e me fascina até hoje. E Túlio, pensando na carreira de um médico, quando você tem aí, olhando para os caminhos, quais são os maiores desafios enfrentados pelos profissionais, né, recém-formados na área médica? Olha, são muitos. Quando você se forma em medicina, um recém-formado, a gente acaba indo para a guerra, né? Então, vai dar plantão geralmente no SUS ou para planos de saúde que pagam super mal, e a gente não tem nenhuma instrução de nada do ponto de vista contábil, jurídico, tudo que foge da área médica de uma vida normal. O médico sai da faculdade sem saber fazer um imposto de renda, como que vai fazer, se faz na PF, se abre uma empresa para diminuir. Não existe formação nenhuma de como preparar para a vida na faculdade de medicina. Somente a parte exclusivamente técnica, médica e ainda com algumas defasagens. Então, o maior desafio, na minha visão, é como profissional, o que o profissional pretende ao longo da sua vida, um planejamento do ponto de vista técnico da área que ele vai atuar e, principalmente, como que ele vai gerir a sua vida. Gestão financeira, gestão contábil, gestão jurídica. Toda essa questão de gestão e planejamento não existe na graduação médica e é, de longe, o maior desafio para os médicos recém-formados. Porque uma coisa que eu noto, Túlio, alinhado ao que você está falando aqui, talvez o sonho da maior parte dos médicos que atendem em consultório é ter a sua própria clínica. Sim. E eu vejo muitas vezes médicos que estavam num caminho bacana, estavam ganhando uma grana porque estavam atendendo em outros consultórios, estavam fazendo plantão, e aí pega todas as economias e pega ainda o empréstimo, abre uma clínica linda, maravilhosa, só que com custo altíssimo. E, infelizmente, eu conheço muitos casos, depois de um tempo, de pessoas que quebraram, porque é o custo alto, é o conhecimento da gestão. O que foram as principais fichas que caíram para você do que é importante, antes da gente falar do atendimento, para quem quer ter uma clínica médica e que não foi ensinado no curso de medicina? Primeira coisa de mais importante, maior grau de importância, é gestão de pessoas. Dê valor à sua secretária. Você pode ser o melhor médico do mundo, atender o seu paciente com total empatia, receber indicação. Se você não tem uma secretária bem treinada para fazer a gestão dos seus pacientes, a gestão da sua agenda, de modo que você não perca leads e pessoas interessadas em passarem você em consulta ou procedimento, na maior conversão possível, seu consultório dificilmente vai dar certo. O coração da sua clínica se passa pelo atendimento, seja no telefone, seja por WhatsApp, e através de um bom relacionamento com os seus pacientes, via principalmente indicação, muito mais do que marketing, tráfego pago, publicidade. A base deve ser uma secretária bem treinada, uma ou mais. Hoje na clínica a gente tem 6 secretárias para a parte de atendimento de WhatsApp e um bom relacionamento com os seus pacientes. E o que você está falando, Túlio, eu vou estender aqui para todos os profissionais. Eu não tenho a menor dúvida que uma assistente, uma secretária, traz um nível de produtividade gigantesco para a maior parte dos profissionais, principalmente quando você cresce na escala executiva. Mas, além de ter uma pessoa que possa te trazer mais eficiência, a habilidade de atendimento dessa pessoa, o cuidado que ela tem com as outras pessoas é fundamental. Porque muitas vezes eu vejo profissionais que são muito bons em relacionamento, constroem relações de confiança, mas infelizmente muitas vezes tem uma pessoa mal treinada ou com um perfil errado
que é arrogante ao Sim. falar com as outras pessoas, na hora de agendar as reuniões ou na hora de falar um não, sabe? Vira aquele leão de chácara que protege o executivo, Sim. mas ela acaba passando a imagem do executivo Sim. através dela. Sim. Porque se ela não é adequada com as pessoas vão entender que aquele executivo não é adequado. Então aqui já vou aproveitar aqui para agradecer a Josi, que trabalhou com tanto tempo comigo, aqui a Yara, que trabalha muito tempo hoje comigo. Se não fosse elas, com certeza eu não teria a eficiência que eu tenho hoje. Mas eu acho que o ponto que você colocou, para mim, é fundamental. Essas pessoas são a cara, o cuidado, o atendimento. E aí, falando sobre atendimento, esse é um ponto que eu já quero puxar contigo. Como que você desenvolveu as suas habilidades de relacionamento com os pacientes, né? Existe estratégia específica que você usa para estabelecer uma conexão, construir essa confiança, empatia que todo mundo que passa contigo, que atende contigo aí, sabe que você tem diferenciado? Olha, existem diversos cursos para isso, né? PNL, técnicas de rapport. Eu não vou mentir, Baza, eu não fiz nenhum deles. Nunca fiz nenhum curso de relação interpessoal. Existia a parte de comunicação, relação médico-paciente na faculdade, que era uma matéria, mas muito mais do que isso, eu sei que, primeiro, do mesmo jeito que eu trato os meus pacientes, eu gostaria que tratasse um familiar meu ou eu mesmo, estando do outro lado, como paciente. E eu sei também que um paciente com satisfação no meu atendimento, seja com resultado ou seja por empatia, ele vai gerar diversos outros pacientes e vai me dar um bem-estar muito grande em ver o paciente ter resultado e receber uma indicação dele. Então, primeira coisa, o maior grau de importância, empatia com o paciente, assim como em diversas outras profissões, mas especialmente na área médica. E a segunda coisa, além da empatia, é você saber o paciente no qual você está falando. Você não pode falar, você médico, da mesma forma, um paciente de 25 anos com sobrepeso, e no meu caso, que quer aumentar a massa muscular, definição muscular, se sentir melhor, melhorar a autoestima, e uma senhora, que eu também atendo, de 65, 70 anos, que quer tratar a diabetes e não liga para a composição corporal, uma vez estando saudável e não precisando mudar. Ela quer tratar a patologia dela. São trejeitos que você tem que ter diferente de um paciente jovem, uma paciente criança, adolescente com obesidade infantil e uma paciente idosa que quer tratar diabetes mellitus ou um hipotireoidismo ou qualquer outra patologia. Então, empatia e saber falar com o público no qual você está inserido são as duas principais coisas. E Túlio, hoje tua clínica está entre uma das maiores aqui de São Paulo, né? Como fazer a gestão, né? São 4 empresas, 60 funcionários, 25 médicos e profissionais de saúde, atende aí mais de 200 pacientes por mês. Como tomar conta disso tudo e ainda tá no consultório ali na linha de frente? E ainda treinar todo dia, né? Fazer atividade física, que é uma coisa que eu amo, prego para os meus pacientes, promoção de saúde. Não é fácil, tem que ter uma gestão de tempo muito grande. Hoje eu acordo por volta das 6, 6:30 da manhã, faço a minha atividade física entre musculação e uma atividade aeróbica, chego no consultório entre 9 e 9:30 e saio 10 horas da noite, segunda a quinta-feira, sexta-feira um pouquinho mais cedo, às 19, 20 horas, e trabalho todos os sábados, praticamente. A cada 2 meses eu folgo um sábado. Eu separo amanhã entre às 9:30, 10 horas até às 12, 12:30 para fazer a parte empresarial, a parte de gestão das empresas. Eu tenho clínicas médicas, aluguéis de equipamentos médicos, B2B para outras clínicas e 3 unidades de clínicas médicas. Então, exige uma gestão do ponto de vista financeiro, gestão de pessoas, que é onde eu separo a maior parte do tempo entre atendimento, e quando ocorre um no-show de algum paciente, eu também volto ao foco, não fico ocioso, volto ao foco, conversar com algum gestor meu, algum gerente, o meu diretor, e a partir daí tento equilibrar todos os pratinhos simultaneamente. E Túlio, você já teve que lidar com críticas ou resistência do seu estilo de empreendedorismo na área da saúde? Sim, com certeza. Não é muito comum na área médica, Baza. Médico dificilmente, com o padrão médio do brasileiro, ganha mal. Seja ele dando plantão, seja atendendo na rede pública, mas ele dificilmente vai ganhar efetivamente bem. Então, é muito mais fácil para um médico frustrado criticar o colega que está bem sucedido do que bater palma. Então, não só eu, mas a maioria dos meus colegas que são bem-sucedidos, empreendedores na área médica, sofre diversas críticas, principalmente por professores, pessoas mais acadêmicas,
que não tiveram um sucesso profissional tão grande quanto nós e acabam sendo criticados muitas das vezes por empreender e não ser somente médico e ficar naquele mundo teórico e acadêmico. Na tua opinião, quais são os riscos e as recompensas de se expor nas redes sociais aí como médico? Olha, os riscos são principalmente colegas médicos que acabam, por inveja na maioria das vezes, criticando, mal posicionando dentro do meio. Dificilmente você vai ver uma pessoa bem-sucedida na área médica, com um consultório cheio, cobrando um valor bacana de consulta da sua hora, ou empreendendo nos diversos setores, criticando alguém. Geralmente essas pessoas não têm muito tempo para crítica. Esse, para mim, é o principal risco. E da recompensa é ter o seu consultório, a sua clínica com os outros profissionais que trabalham juntamente com você, com a agenda cheia. Mas é realmente difícil fazer essa exposição. Eu brinco que é um mal necessário. E para mim é um grande ponto que eu acho que em todas as profissões, não é só na médica, existe a discussão sobre, puxa, alguém ser muito bom tecnicamente falando e não ter a habilidade de relacionamento ou as people skills, como a gente costuma dizer, né? A estatística que eu tenho aqui é que 91% das pessoas são contratadas por habilidades técnicas e depois demitidos por questões comportamentais. Na área médica, por ser uma área extremamente técnica, naturalmente você vai ter aí o grupo técnico que não gosta dos profissionais que se expõem muito. Sim. Muitas vezes falando, puxa, mas sendo muito comercial, está sendo marqueteiro, vendedor. E por outro lado você tem aí o Conselho de Medicina, né, também atuando, que me parece que existe uma oportunidade também para ter um olhar diferente, porque, puxa, uma coisa é prometer resultados que não são garantidos ou fazer uma propaganda enganosa, a outra é ter minimamente a possibilidade de expor o seu trabalho. Como é que você vê essa evolução aí do Conselho de Medicina? Olha, esse é um tema bem polêmico, mas o Conselho de Medicina talvez seja um dos mais engessados em relação à parte de publicidade. Praticamente tudo não pode, e hoje existem diversas áreas não médicas fazendo coisas que sempre foram das áreas médicas e que nesses conselhos que os profissionais seguem, acaba podendo tudo. Então, na medicina, principalmente não só a endocrinologia, mas a parte de cirurgia plástica, as mais diversas áreas clínicas e cirúrgicas, sofrem muito empecilho do nosso Conselho Federal e Regional de Medicina aqui em São Paulo, mas também, em contrapartida, os outros conselhos de odontologia, biomedicina, acabam liberando tudo. Então, esse é um negócio que ainda tem que ser muito estudado do ponto de vista do Conselho de Medicina, porque estão entrando na área médica sem nenhuma barreira, e do ponto de vista nós médicos, que temos uma graduação mais extensa, com residência, pós-graduação, um curso mais extenso, nós não podemos divulgar, por diversos motivos, o nosso trabalho de uma maneira muito generalizada. Então, acho que ainda o Conselho, tanto federal quanto regional de medicina, tem muito a evoluir com isso, e nós, médicos, temos que jogar dentro das 4 linhas. E falando em evolução, também para mim tem algo muito claro, que é ainda no grupo de médicos, que é o conflito de gerações. Na sua opinião, né, quais são as principais lições que a nova geração de médicos pode aprender com a experiência dos antigos? E, por outro lado, quais as contribuições únicas que os jovens podem trazer, né, para essa profissão? Baza, essa pergunta é muito, muito, muito boa. Dos antigos para os novos, a primeira coisa, o médico deve deixar de ser apenas o hiperespecialista. Antigamente não existia médico do dedinho do pé. Existia o clínico e o cirurgião, e no qual o clínico existia sim as subespecialidades, a cardiologia, a nefrologia, a urologia, a clínica, a ginecologia, mas agora a medicina está cada vez mais hiperespecializando. Então existe o médico ortopedista da mão, às vezes até da mão direita, o médico ortopedista do ombro, e assim sucessivamente. O médico endocrinologista que atende somente neuroendócrino. E falta a questão do médico de família, o médico generalista. Então, apesar de eu atender endocrinologia, as pessoas me procurando para a parte principalmente de tratamento de obesidade, melhora da qualidade de vida, eu atuo também como clínico geral dos meus pacientes. Então, se um paciente meu tem uma amidalite bacteriana, não tem porquê eu, tendo conhecimento, não ajudar o paciente. Uma infecção de urina, uma cistite,
e assim por diante. Isso na área médica, antigamente, eu vejo com muitos bons olhos. Se o médico tem o discernimento que, apesar de não ser a especialidade dele, ele consegue contribuir trazendo benefício para o seu paciente, alguns desses exemplos que eu dei, não tem por que não ajudá-lo. Agora, da nova geração para a antiga, a questão do empreendedorismo, para mim, é de longe o que mais tem a contribuir, que historicamente na área médica não foi uma área de grandes empreendedores. Existem sim vários cientistas, inclusive brasileiros renomados no mundo inteiro. Na endocrinologia existe o Dr. Manuel Bandeira, diversos nomes bem vistos no mundo inteiro, mas não tem muito uma questão de empreendedorismo, e essa nova geração eu acho que veio para fazer uma disrupção dessa questão do empreendedorismo dentro da área da saúde. E Túlio, eu tenho uma pergunta aqui provocativa que eu quero te fazer. Como lidar com um mundo com tanto excesso de informação? O que eu quero dizer com isso? Uma pesquisa que eu tive acesso já há mais de 10 anos, então piorou. Há 10 anos, se um médico tivesse que estar atento e atualizado com todas as pesquisas que saíam sobre a especialidade dele, ele precisaria estudar 29 horas por dia. Isso há 10 anos. Então, definitivamente piorou. Ou seja, já não tem mais como ficar atualizado com tudo. Existem pesquisas que a gente sabe que tem uma série de discussão, puxa, hora laboratório, alguém que tem um interesse específico patrocinando aquela pesquisa que se torna tendenciosa. E por outro lado, eu vejo que muitas vezes existem médicos que é aquele cumpridor de processo. Aquela pessoa que simplesmente não olha para o lado, ela só está olhando o que está sendo vendido para ela de processo ali. Então, olha só a complexidade dessa pergunta. Excesso de informação, pesquisas tendenciosas, bitolado que acredita que o processo ali é suficiente, não precisa nem olhar para o lado. Como lidar com essa complexidade de informação? Olha, eu acho que, pelo menos ao meu ver, eu estudo sempre que possível, praticamente todos os dias, nem que seja um artigo científico, nem que eu vá direto no abstract, veja os resultados do artigo, veja relevância. Existe uma área médica exclusivamente voltada para isso, para você ver a veracidade e o grau de relevância que tem aquele artigo científico, que é a medicina baseada em evidência. Com a medicina baseada em evidência, a gente consegue dizer que aquele artigo, aquele estudo é efetivo para você determinar uma conduta ou não, seja pelo N, seja pelo tipo de estudo, seja pelo tempo que o estudo foi feito. Então, a medicina baseada em evidência é a principal ferramenta para auxiliar o médico a se atualizar. Além da medicina baseada em evidência, e também com base nela, os congressos científicos da especialidade médica em questão é sempre bom, porque não só os laboratórios, mas os maiores pesquisadores no mundo estão nos grandes congressos. Então, as principais tendências, não dá realmente para você ver todos os artigos da sua área, é impossível. Nos congressos, na maioria dos casos, eles reúnem o que tem de mais atual, o que tem de mais relevante e o que tem de efetivo de todos aqueles estudos, seja em medicamentos, seja em procedimento cirúrgico, anualmente. Então, no meu caso, eu vou muito para o Congresso Europeu de Obesidade e Diabetes, que são as principais doenças que eu trato, e no caso dos congressos brasileiros, no Brasileiro de Endocrinologia e no Brasileiro de Obesidade. E Túlio, talvez agora dando um passo antes, qual que é o papel da medicina preventiva e da educação do paciente na promoção da saúde? Olha, Basa, essa pergunta também é muito boa, pois boa parte das patologias, inclusive com a maior parte da mortalidade, das maiores incidências de mortalidade, são totalmente preveníveis. Então, se você trata a prevenção da saúde do paciente com mudança do estilo de vida, você vai diminuir em 60% a chance de infarto, que é a principal patologia, o principal CID de mortalidade no mundo. Você vai diminuir a incidência de obesidade e, consequentemente, todas as consequências que vêm decorrente dela. Então, distúrbios de apneia de sono, consequências disso daí, diabetes mellitus, triglicérides elevado, ácido úrico elevado, colesterol elevado, podendo gerar um AVC, um aneurisma, todas as patologias cardiovasculares, principalmente, osteomusculares, então tendinopatias, problemas de degeneração de articulação, artrose,
devido à modulação do peso da pessoa, além também das melhoras hormonais com o estilo de vida saudável. Então, a medicina preventiva é, sem sombra de dúvida, a principal, ao meu ver, que deve ser seguida, pois a partir delas, muitas patologias são evitáveis. Tem uma frase muito bom, que eu adoro, não me recordo agora o autor, mas a melhor doença é aquela que você não tem. Mas ainda sobre esse ponto agora me ficou um ponto na cabeça. Você acredita que uma alimentação equilibrada e saudável é suficiente para suprir todas as necessidades do corpo, sem a necessidade de recorrer a vitamina ou suplemento? Porque eu sou do time dos suplementos, vitaminas, de manhã ali eu tomo as minhas aqui e para mim funciona bem. Como é que você enxerga isso? Há quem olha e fala, pô, não precisa, é só se alimentar bem e tá tudo bem. Olha, isso tem que ser acompanhado individualmente, pois você pode ter uma alimentação muito saudável, mas às vezes você tem algum problema de absorção e não consegue absorver todos os micronutrientes. Com os macronutrientes é totalmente possível. Então, carboidrato, proteína e gordura é altamente possível você fazer uma alimentação sem ter a necessidade de um whey protein ou de um oximase, de algum carboidrato ou de um triglicerídeo de cadeia média, um TCM. Mas do ponto de vista de micronutriente é muito difícil e existe um especificamente que é praticamente impossível você conseguir através da alimentação, que é a vitamina D. Principalmente em quem mora em grandes centros, é muito difícil você ter incidência solar com área fotoexposta entre o sol das 10 da manhã e as 16 horas, que é tudo que os dermatologistas não gostam, porque aumenta a incidência de câncer de pele, para deixar níveis bons. A vitamina D, ela é um hormônio com mais de 3.000 funções, atua majoritariamente nos ossos, mas também modulando a tireoide, modulando saúde intestinal e dentre diversas outras funções. Então, respondendo diretamente, é difícil, mas é quase impossível somente com alimentação do ponto de vista de micronutriente. Do ponto de vista de macronutriente, é possível também, mas um executivo, um empreendedor com uma carga horária muito alta de trabalho não vai conseguir, principalmente no meio da tarde, entre 15 e 18 horas, parar e alimentar com um ovo ou alguma proteína por uma questão de produtividade. Mas um whey protein ou uma bebida láctea rica em proteína, ele pode suplementar um alimento rico em proteína ou eventualmente em carboidrato que ele não conseguiria fazer naquele momento por uma questão de produtividade. Então, eu também sou a favor dos suplementos, porém, quando necessário. E, Túlio, você falou sobre executivo, empreendedorismo, viver na cidade. Você acredita que existem aspectos aí da nossa vida moderna que podem ser prejudiciais aqui à saúde, à autoestima, à felicidade, talvez ampliando um pouco o contexto? Sim. Principalmente em grandes cidades que as pessoas acabam dando pouco tempo para a sua vida pessoal e muito mais tempo para a vida profissional, com altos riscos de depressão. O Brasil vem aumentando assustadoramente a incidência de depressão nos últimos 20, 30 anos, e a maior parte desses casos se dão em grandes centros. Então, a não medicina preventiva, né, o não cuidado não só da saúde física, mas também da saúde psíquica e emocional, tem um grau muito mais relevante quando se traz para o contexto de grandes cidades, principalmente São Paulo. E agora trazendo para um ponto que eu sempre gosto de puxar com as pessoas, na sua opinião, quais são os principais equívocos ou mitos dentro da sua área, né, que tem relação aí à saúde? Quais são os equívocos e mitos? Olha, equívoco, que tapioca emagrece. Tem outros, eu posso falar. Não, vamos lá, vamos detalhar aqui. Vamos lá, quais são os principais que chegam no consultório e aí você precisa falar, não é bem assim. Não é bem assim? Tapioca não emagrece. Tapioca definitivamente não emagrece. Você não está engordando por conta da sua tireoide. Dificilmente qualquer paciente emagrece ou engorda exclusivamente por conta da tireoide, sim por um contexto de alimentação e calorias. É o ponzoide, o frituroide. Exatamente, Baza. É um contexto alimentar muito mais do que metabólico. Obviamente, desregulações hormonais, não só de tireoide, do TSH principalmente, o hormônio estimulador da tireoide, mas também de cortisol, GH e insulina, alteram o contexto de emagrecimento, mas muito mais do que isso, o contexto alimentar do paciente e hábito de atividade física está muito mais relacionado à questão de engordar, emagrecer, perder ou ganhar massa muscular. A gente sempre procura uma culpa
na qual nós não estamos inseridos nela, né? Se for a tireoide, não é culpa minha, é uma questão do meu A metabolismo. culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Exato, quando na verdade é o vinho do final de semana, é a cerveja do final de semana, eventualmente dia de semana, é o pãozinho todos os dias em uma quantidade um pouquinho mais abusiva, são os beliscos no meio do dia, é o chocolate e assim por diante. Ô, Túlio, tem um ponto aqui que eu quero te puxar. Você é um especialista em obesidade. Tem um número que me assustou que hoje o percentual de obesos no Brasil vem atingindo os níveis dos Estados Unidos, que para qualquer pessoa, né, Sim, sempre teve a referência Estados Unidos como o ápice. sim. O que está acontecendo no Brasil para esse número de obesidade estar em níveis tão elevados? E Uhum. talvez o que a gente, seja Brasil e Estados Unidos, faz de tão diferente do resto do mundo para os níveis aqui serem tão altos? Olha, no Brasil, se você pensar na alimentação padrão brasileira, são alimentos altamente calóricos, né? Então você vai pensar numa feijoada ou numa coxinha durante o dia nas refeições intermediárias, ou até mesmo no arroz e feijão, no contexto de uma alta quantidade de carboidratos, não pelo mal do arroz e feijão, e sim pela quantidade no qual ele está sendo inserido. No Brasil tem um dado bem bacana, Baza, que é interessante, na verdade, né? Não é muito bacana, mas no ano de 2019, 20%, pela primeira vez na história, 20% da população adulta encontra-se obesa e 57% acima do peso, pelo índice de massa corporal. É um dado muito assustador. Existem fármacos Ou hoje seja, que mais de dois auxiliam. terços da população brasileira não está adequada. Pouquinho menos, pois todo mundo que está com obesidade tem sobrepeso, mas nem todo mundo que tem sobrepeso tem obesidade. Então, 57% com sobrepeso, 20% com obesidade, o que já é acima da média mundial, da OMS. Então, o Brasil é mais obeso do que a média dos países ao redor do mundo. E isso tem uma tendência de piora, infelizmente. Existe uma conscientização e muitas das pessoas colocam nos fármacos que cada vez vêm sendo lançados, ano após ano, existe algum fármaco novo para tratar a obesidade, como no milagre e muito pouco no estilo de vida. Então, de novo, a medicina preventiva sendo muito importante no ponto de vista de manutenção de peso e todas as sequelas que isso ocasiona no curto, médio e longo prazo. Agora deixa eu fazer uma pergunta que ela é técnica, mas talvez ela tenha um cunho um pouco filosófico. Na tua opinião, o que é mais importante? Qualidade de vida ou quantidade de vida? Como você equilibra esses dois aspectos ao tratar seus pacientes? Olha, é muito importante, todo mundo quer ter uma expectativa de vida longeva, né? Mas de que adianta você ter uma expectativa de vida longeva se ocorre um processo, se você tem uma artrose na coluna e você sofre de dores crônicas, ou se você tem um processo de demência porque você não tratou da sua saúde mental como deveria. Então, tão importante quanto a expectativa de vida, a quantidade de vida que a pessoa vai ter, é ter a vida com qualidade. Eu tenho diversos pacientes meus com 65, 70 anos de idade, com um percentual de gordura bacana, euglicêmico, glicemia normalizada, sem problemas metabólicos de colesterol, gordura no fígado, placas de ateroma, placas de gordura nas principais artérias, e do ponto de vista de saúde mental, também bem equilibrado. E isso é um desafio, porque não basta a gente envelhecer, mas mais importante do que envelhecer é ter saúde no envelhecimento. Hoje, com a medicina como está, a gente consegue aumentar bastante a expectativa de vida com fármacos, principalmente, e cirurgias, e diagnóstico precoce das principais patologias, mas isso não necessariamente traz qualidade de vida. Então, uma coisa é você ter uma vida longeva, outra coisa é você chegar nos seus 70, 80 anos, 90 anos, com uma qualidade de vida, e isso se faz majoritariamente com hábitos saudáveis durante toda a sua vida. Mas, Túlio, aqui te escutando, acho que todo mundo que está aqui ouvindo o podcast, sem dúvida nenhuma, já escutou de alguma forma essa provocação. Eu brinco que quase todas as pessoas que tiveram oportunidade de ir no nutricionista, vai no nutricionista já sabendo que doce, fritura e álcool engorda. Ninguém vai no nutricionista para descobrir que doce, fritura e álcool engorda. Para quem tem uma vida corrida, puxa muito tempo de deslocamento, grandes cidades, filho, trabalha muito, o que seriam as principais dicas para tentar encaixar numa vida moderna, talvez quem não consegue ter um estilo ideal? Pergunta muito boa, Baza. Primeira coisa, se você não tem fome pela manhã,
o jejum intermitente visando o emagrecimento é uma boa saída do ponto de vista prático. Isso tem que ser levado caso a caso, por questão de hipoglicemia e outros fatores, mas essa é uma questão prática. Alimentos fáceis de serem ingeridos, principalmente de proteína. Então, bebidas lácteas ricas em proteínas e whey protein é uma boa saída, principalmente para o lanche da tarde, associado de algum carboidrato de cadeia complexa. Então, um pão integral, um carboidrato rico em fibras, existem diversas opções. Snacks proteicos, então existem barrinhas de proteína também que podem auxiliar. E refeições principais com uma quantidade equilibrada de proteína, moderada em carboidrato e moderada baixa em gordura no almoço e no jantar. Também é uma questão muito prática e, principalmente, evitar o padrão beliscador. Você deve se doutrinar a ter horários para tentar ingerir a comida, seja de uma maneira prática, só ingerindo um alimento rico em proteínas líquido que você consegue fazer durante uma reunião, por exemplo, e não ficar beliscando, porque eventualmente você vai ultrapassar a quantidade calórica que você deve ingerir, seja para o processo de emagrecimento ou seja por uma questão de saúde ao longo de todo o dia. Então, resumidamente, evitar um padrão beliscador. Se você não tem fome pela manhã, jejum intermitente pode ser uma boa saída. Fracionar as refeições quando possível, mas não necessariamente. Se você não tem muito tempo, fazer refeições principais como almoço e jantar de uma maneira limpa, com alimentos saudáveis, são algumas das boas dicas. Tulião, você tem medo que o seu sucesso precoce, você é jovem pra caramba, pode te levar a uma estagnação profissional ou uma falta de motivação para buscar novos desafios? Olha, Baza, sempre dá um friozinho na barriga, pois como em relação a colegas da minha área eu consegui me destacar muito, muito precocemente, como você mesmo mencionou, certo receio de, será que eu cheguei no topo? Mas eu acho que ainda não, eu acho que ainda tenho muito a crescer, tanto do ponto de vista profissional como médico, mas do ponto de vista empresarial e também do ponto de vista pessoal, como homem, como filho, como pessoa. Acho que ainda tem muito, muito a crescer aí, ainda tem bastante coisa para fazer na vida. E como é que você se motiva, se mantém inspirado aí, mesmo quando tem aquele período aí de trabalho demais, estresse, às vezes coisas dando errado? Olha, isso é complicado porque, primeiro, se alguma coisa na sua vida não está indo tão bem, seja do ponto de vista empresarial ou pessoal, você jamais pode transparecer isso para com o seu paciente, porque ele está ali para você cuidar dele e não você transmitir qualquer tipo de sensação ruim para o seu paciente. Para mim, a consulta é o momento primordial que eu devo esvaziar o máximo possível meus problemas, evito totalmente o WhatsApp, minha consulta é eu olhando no olho do paciente o máximo possível, tentar entender as dúvidas e anseios que ele tem, motivo pelo qual ele me procurou, e também eu acabo me motivando olhando pessoas nas quais eu me inspiro, diversos aqui já passaram, grandes nomes do empreendedorismo, dentro da área médica também, o Dr. Luiz Paulo, de Curitiba, meu professor, vários nomes excelentes na área médica e também do ponto de vista profissional. Eu vivo uma dualidade na qual ser gestor, ser empresário, ser empreendedor e também ser um excelente médico, um pesquisador e levar o que tem de mais atual para com meus pacientes. Não basta também somente ser médico, nem muito menos somente ser empresário, tentar equilibrar esses dois mundos que eu vivo aí. Tulio, como é que tua voz interna fala com você? Ela te dá porrada, voz suave, te acalma, persuasiva, como é que ela é? Cara, eu acho que mais a nível de porrada, de que eu devo sempre melhorar, principalmente do ponto de vista profissional, tenho muito a evoluir ainda, muito a conquistar, não me sinto satisfeito, eu acho que eu cheguei muito além do que qualquer pessoa da minha idade, mas da porrada que assim, eu tenho muita lenha para queimar ainda, sou muito jovem, amo estudar, amo o que eu faço, não me vejo fazendo outra coisa, o que eu mais amo disparadamente na minha vida é a medicina, mas eu ainda tenho muito, muito a evoluir, eu acho que as porradas a gente acaba crescendo bastante com elas. Como é que você equilibra essas responsabilidades profissionais, especialmente considerando que você é um cara que gosta de viajar, pô, você curte a vida, você se preocupa com o teu estilo de vida. Como é que tem algum segredo aí para encontrar esse equilíbrio?
Olha, para mim a saúde mental é o primordial e para ter saúde mental eu não consigo ver separadamente da saúde física. Não existe essa separação. Então, eu começo meu dia 6 a 7 vezes na semana fazendo atividade física, mais especialmente a musculação, que, na minha opinião e da ciência, é a mãe de todos os esportes. Primeiramente, tratando do meu corpo e, consequentemente, da minha mente. Também faço terapia. Um abraço à minha psicóloga, Daniela. São coisas fundamentais, então corpo e mente devem estar alinhados. E além de saúde mental e saúde física, a coisa que eu mais amo no mundo, após a medicina, é viajar. Então, já viajei pouco mais de 40 países, é a coisa que eu mais amo fazer, mas ao mesmo tempo a área médica não me deixa viajar tanto, então eu tento conciliar as viagens sempre que eu vou a algum congresso, fora do Brasil especialmente, e acabo dando uma esticadinha aí de uma semana, 5 dias, e tento viajar pelo menos 3 vezes no ano, aproveitando congresso, estudo e passeio, que é viajar, para mim é a melhor coisa do mundo. Tem algum país que você se inspira, que você acredita que poderia ser um modelo para tudo isso que a gente está falando, seja da forma como a medicina olha para os pacientes, ao estilo de vida, a forma como as pessoas se cuidam? Do ponto de vista geral é difícil, mas do ponto de vista de felicidade, eu acho que a Itália é um país que se aproxima a isso, ainda que a alimentação lá não seja ideal, mas do ponto de vista de como as pessoas levam a vida. E do ponto de vista de alimentação, de modo geral, a Tailândia é um país que eu pude visitar em 2020 e um país que me surpreendeu do ponto de vista de hábito alimentar e hábito de atividade física que eles têm lá com a sua população. Acho que são dois países legal, mas do ponto de vista alimentar eu não colocaria muito a Itália, não. Tá certo. E Túlio, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Eu tento fugir do óbvio, né? Geralmente, para mim, a parte de gestão, eu tenho que entrevistar os meus gestores, eu não deixo ninguém entrevistar. Ocorre a pré-seleção, mas obrigatoriamente gerência e diretor tem que passar por mim. E a pergunta que eu faço para o entrevistado é o que move essa pessoa, qual foi o motivo que ele procurou a Vive La Vie, que é o nome das minhas clínicas, como que ele se vê na empresa nos próximos 10 anos, não só pensando no curto prazo, mas também no médio e longo, sempre que eu contrato especialmente um gestor, não basta apenas apagar o incêndio, mas também pensando do ponto de vista de linha do tempo futura. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Olha, pessoa que é pega em qualquer tipo de mentira, pra mim, definitivamente, por mais besta que seja, é incondizente com um bom relacionamento de profissional comigo. Qualquer tipo de mentira. E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Olha, tem bastante motivo para não gostar de mim. Mas eu acho que um deles, muitas das vezes, do ponto de vista profissional, não com os meus pacientes, mas do ponto de vista de ser muito impositivo naqueles meus anseios, naqueles meus desejos, e às vezes ser um pouco mais exigente do que a média aí dos patrões, vamos chamar assim. E o que você tem mais orgulho do que está escrito no seu currículo? O que está escrito no meu currículo que eu mais tenho orgulho, o grau de coragem que eu tenho de empreender, as oportunidades que eu vejo nos mais diversos setores dentro da área da saúde, mas acima de tudo, a coragem que eu tenho. O que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter? Baza, vou sair um pouquinho da medicina e entrar na parte de gestão de pessoas, que é onde você nada de braçada. Como motivar os seus colaboradores, seja direto ou mais num grau de hierarquia estando menor, como motivar eles diariamente? Como que você faz isso no meio de tantas coisas que você tem que se preocupar ao longo do seu dia? Talvez essa seja a grande pegadinha. Eu particularmente acredito que ninguém motiva ninguém a nada. No máximo você desperta o que as pessoas têm de dentro, você alimenta o que as pessoas têm de dentro e você ajuda as pessoas a desenvolverem o que elas têm de dentro. Eu acredito que a motivação ela é sempre alta, vindo da pessoa, e ela tem duas grandes matérias-primas para falar de motivação. A primeira é a necessidade, então a pessoa faz porque precisa, e a segunda é a paixão. Eu faço porque eu sou apaixonado, eu adoro, eu quero. O desafio é que a necessidade, uma hora ela vai embora.
Isso normalmente é o que faz com que algumas pessoas, em algum momento da carreira, falam, pô, já ganhei dinheiro, não é isso que eu quero, ou agora eu não estou mais disposto a engolir esses sapos e acaba indo. A paixão, pelo contrário, ela cresce, ela se desenvolve. Então, daí a importância de você contratar pessoas que tenham um match cultural, que se identificam com a cultura da sua empresa e, principalmente, que estejam alinhados. O que você quer construir, a pessoa quer construir também para a carreira dela. E aí você tem o desafio de muito mais dar espaço, desenvolver a pessoa, dar pista, e isso definitivamente faz o trabalho do líder, apesar de mais fácil, muito mais complexo, porque também como que você olha todos os dias para cada pessoa do seu time e fala como é que eu vou desenvolver, como que eu vou acelerar, como é que eu vou colocar energia nisso daí. Mas se não tiver esse combustível, não adianta você ter qualquer faísca, qualquer chama, qualquer fogo, que se não tiver o combustível na pessoa, não vai dar certo. Muito bom. E Tulião, chegamos agora no momento, dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Eu anoto absolutamente tudo, Baza. Seja numa consulta, seja numa conversa, seja numa reunião com os meus gestores, eu adoro anotar. O jeito que eu mais fixo não é o mais comum, falando de neurociência, neuropsicologia em especial, mas eu anoto absolutamente tudo. Mas tudo, aonde você anota e você consulta depois? Eu tenho vários caderninhos que eu separo, cada um deles para um tipo de reunião. Então, o dos meus pacientes geralmente é no prontuário dele, médico online, mas do ponto de vista de reunião, então eu tenho para cada uma das minhas empresas um caderno diferente. Se eu estou indo jantar com uma pessoa e tudo mais, por mais bizarro que pareça, eu levo sempre um meu caderninho e a minha caneta, e eu gosto de anotar, seja alguma frase, alguma coisa, alguma dica. As mais diversas coisas eu tenho a fixação por anotar as coisas. E eu leio depois. Muito bom. E qual que foi o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou aí nesse mundo de consultórios? Olha, já vi bastante coisa esquisita, mais voltado para a parte de obesidade, mas de paciente de 130, 140 quilos falando que não queria emagrecer muito, que queria só usar determinada roupa, com uma gordura visceral extremamente elevada, com triglicérides bizarramente aumentado. Olha, tem uma muito engraçada eu acabo tendo um relacionamento bom com os meus pacientes, até pelo o atendimento que eu gosto de oferecer, e criando um grau de amizade. E eu acabei indo com 5 casais de pacientes e amigos meus para minha cidade, fizemos um passeio de barco, final de semana, e como todo passeio a praia, né, acaba bebendo um pouquinho de álcool. E um dos casais passava comigo no dia seguinte, na segunda-feira. Então, chegamos no domingo à noite em São Paulo, retornamos. Segunda-feira eu fui abrir os exames do meu amigo, né, do meu paciente. Transaminases hepáticas todas elevadas. O paciente não tinha emagrecido pela primeira vez, era um paciente que seguia direitinho. E eu não poderia dar bronca, como que eu ia falar? Puxa, fulano, não dá pra beber mais, tem umas alterações. A culpa é sua. E ele falou, doutor, nós tomamos 3 garrafas de vinho ontem. Aí foi uma situação meio engraçada que eu não tinha como sair daquela, mas ao mesmo tempo, como médico, eu devia dar aquela informação. Foi uma situação bem atípica, mas fiquei numa boa saia justa. E Túlio, chegando agora, caminhando para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar lá que você brilha? Cara, na situação metabólica caótica. Então, um paciente que tem um distúrbio de tireoide, que está com obesidade, que está com colesterol alterado, que está sedentário, que trabalha bastante, que está com problema de ansiedade. Eu acho que eu brilho, pelo menos, em casos complexos de pessoas que querem mudar seu estilo de vida, que querem melhorar seus exames laboratoriais e dar um turnaround aí na gestão da sua saúde. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Coragem, Baza, que foi aquilo que eu falei que é um dos meus pontos mais fortes como empreendedor, mas, acima de tudo, coragem, não ter medo de uma ideia que você acredita, levar ela adiante, se é aquilo mesmo que você deseja, aquilo que você sonha. Coragem de longe, parece um pouco trivial, mas às vezes as pessoas deixam de conquistar um sonho por acreditar efetivamente, mas muito mais do que acreditar, se dedicar integralmente àquilo que ela almeja, principalmente do ponto de vista profissional, e também dá para ter um paralelo
do ponto de vista de gestão da saúde da pessoa. E o que você aprendeu nos últimos 12 meses, fora da área médica, seja em conhecimento ou habilidades? Fora da área médica, eu estou estudando bastante a questão jurídica, tanto do ponto de vista de publicidade na área médica, não só comigo, mas com todos os profissionais da minha clínica, da Vive La Vie. Essa parte jurídica é um negócio que é um calcanhar de Aquiles, tanto jurídico quanto contábil na área médica, e eu estou cada vez, com pouco tempo que dá, tentando sempre conversar com pacientes meus, amigos meus, advogados, e sempre ver como que eu posso ter um improvement dessa skill que é a parte jurídica e do que deve ser feito, o que jamais pode ser feito e o que pode ser feito com cuidado. Que tipo de situação você é mais chamado para dar conselho? Cara, mais chamado para dar conselho, sem sombra de dúvida, saúde da tireoide. Saúde tireoidiana para qualquer pessoa que tem algum problema de tireoide, eu acho que eu sou altamente procurado. E que tipo de situação você não é lembrado? As pessoas, amigo, qualquer um, assim, fala, não me chama porque não é minha praia. Comer doce, mas eu acho que por tratar essa parte de obesidade, uma medicina de prevenção, a parte de as pessoas quando querem comer algum docinho, eu acho que eu não sou a pessoa mais bem procurada, não. E deixa algumas dicas de fonte de conhecimento. Como é que você se mantém informado? Como é que você se desenvolve? Cara, eu gosto muito, muito, muito aqui no Brasil da ABESO, que é a Associação Brasileira de Medicina de Obesidade. Eu acho que não está muito atrás dos grandes nomes. A Associação Europeia de Medicina de Obesidade também. Acho que a sociedade, especificamente de endocrinologia no Brasil, tem muito a evoluir ainda. Está muito ultrapassada quando comparada a outras sociedades internacionais de endocrinologia. Mas, em especial, a ABESO é uma associação que eu tenho um carinho muito grande aqui no Brasil e a Sociedade Europeia de Obesidade. E me indica 3 pessoas bacanas, Túlio, para eu convidar para esse podcast ter uma conversa como essa. Uma pessoa é o Ricardo Nunes, o prefeito aqui da cidade de São Paulo, um paciente meu e grande amigo. O Ricardo Leal, que é um grande empresário do ramo de publicidade. E o Fabiano Zettel, que é um ser humano espetacular. Ele que é pastor, cristão, assim como eu. Um baita empresário do ramo de bancos aí. Eu acho que são 3 pessoas bem bacanas aí. E, Túlio, uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui. O que é felicidade para você? Cara, felicidade é uma definição difícil de dar com poucas palavras, mas a felicidade é um momento no qual você pode encontrar paz, e isso é uma questão passageira, momentânea, e a gente sempre tem que estar buscando o máximo de felicidade no médio e longo prazo também. Então, a felicidade, por definição, ao meu ver, é uma questão momentânea, mas a gente deve fazer o máximo possível para que ela vá muito além do momentum, né? Do latim, momentum, mas também ao longo da vida da pessoa, o máximo possível. Muito bom, Túlio. Antes da gente terminar, aqui tem um Opa! presente para você. Obrigado. Tem um óculos aqui da Salvatore Ferragamo aí, que é a Machon, que é nosso parceiro aí. Muito obrigado. Eles olharam o teu perfil e falaram assim, manda esse óculos aqui que o Túlio vai gostar. E o Marcelo Kitsuda, que é CEO da Machon, um grande amigo aí, mandou para você. Opa, muito obrigado. E para a gente fechar aqui, Túlio, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? Então, hoje a clínica, a matriz está em expansão, a Vive La Vie do Campo Belo. Você pode me encontrar no Instagram, o @dr Túlio Coelho, Túlio com TH, e o @clínica Vive La Vie, Vive La Vie, do francês. Hoje a gente a gente que no caso sou somente eu, o proprietário, mas estamos em expansão na matriz, também na unidade do Anália Franco. A matriz fica aqui no bairro do Campo Belo, em São Paulo. E também tem mais uma unidade no Itaim Bibi. Tem todas as informações tanto no Instagram da clínica ou no www.clinicavivelavie.com.br. Muito obrigado, Túlio. Eu adorei, cara. Pô, faz tempo que a gente estava tentando marcar aqui, mas eu tenho certeza que, puxa, todo mundo que nos acompanhou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações, muitos insights mesmo para todo mundo que nos escutou. Muito obrigado, Bas. Agradeço imensamente o convite aí desse podcast, que eu sou fã. Todo domingo eu ouço os episódios aí, já passaram diversas pessoas muito bacanas aqui
e tenho o prazer, o orgulho de estar aqui falando com vocês. Valeu, obrigado.